Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Sonha nascente em formação.
Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você mais uma vez nos ouvir. E no programa de hoje iniciamos o tema de dezembro. É Natal. E neste primeiro encontro temos a nossa querida amiga Denise trazendo belas reflexões em torno de Jesus, o Divino Sol. Que o nosso grande Mestre continue nos abençoando hoje e sempre, e que o estudo da nossa amiga possa ser útil a você. Olá, queridos amigos de Ideal Espírita, sou Denise Correia. Venho falar para vocês, para o programa Em Defesa da Vida, sobre o tema de dezembro que sempre as casas espíritas promovem em torno do nosso amigo Jesus, o querido Rabi da Galileia. Intitulei a minha fala Jesus, o Divino Sol. Estava pensando sobre as referências das obras espíritas e também as referências bíblicas a respeito da figura de Jesus e comecei a fazer alguns recortes das falas e das exemplificações que Jesus nos deixa sobre o seu modo de ser, de agir, sobre o seu modo de ser solícito com o próximo e de auxiliar a todos nesse impulso de servir. Allan Kardec, o codificador da doutrina, vai perguntar aos espíritos, os mestres de sabedoria do espaço, em sua questão 625 do Livro dos Espíritos, ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta que obtém é uma palavra só: Jesus. O nosso modelo e guia, o nosso mestre, idealizador planetário, governador do planeta, dignou-se a vir ao mundo, trazendo-nos a sua postura e o seu exemplo de alegria de servir. O sol divino, imaginei como sendo essa irradiação do mestre, do seu corpo perispiritual, esse magnetismo capaz de atrair as pessoas, capaz de conquistá-las por meio do amor tão grande que devota à humanidade. Elas se sentiam atraídas para serem curadas, também para serem amadas. O livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, nos deixa algumas pistas pinceladas pela sua linguagem poética sobre a vinda do Sol Divino ao planeta Terra. Diz-nos então o Espírito Excelso, no capítulo 1, As Boas Novas. O mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe terráqueo é a história da redenção da própria humanidade que sai das furnas do eu para os altos píncaros da liberdade. A Terra passava então por esses momentos de extrema ignorância e a vinda do Mestre trouxe o brilho da transformação. Seguindo então em outro trecho, o capítulo nos revela: aceitando como berço o reduto humilde de uma estrebaria, no momento significativo de um censo, elaborou desde o primeiro momento a profunda lição da humildade para inaugurar um reinado diferente entre as criaturas, no justo momento em que a supremacia da força estronizava o gládio e a púrpura atapeava o solo, alcatifado o piso por onde passavam os triunfadores. E não se afastou jamais da diretriz inicial assumida, a de servir a todos,
acompanhando a marcha trilocada do espírito humano que se encontra atado aos sucessivos ciclos de renascimento inferiores, na roda das paixões escravizantes, fez que pioneiros embaixadores de sua morada o precedessem a cantar glórias superiores da vida e do belo, para propiciar os sonhos de elevação e as ânsias sublimantes. Aqui na Terra, muitos já tinham vindo anunciar que o Mestre viria. Então cita o texto sobre alguns dos precursores do Cristo, aqueles que vieram antes dele e que trouxeram a palavra a respeito da sua vinda. O Mestre, então, quando caminha pela terra, já tinha sido anunciado e estava tentando harmonizar o sentimento mais excelso, o sentimento do amor. No capítulo 3, conta-nos Amélia Rodrigues que o Mestre subia ao monte para proferir um dos mais belos textos da humanidade registrados no éter daquela época, o Sermão da Montanha. Ela nos diz que havia uma multidão que seguia o Mestre, já famoso por suas curas, já tendo atraído a si com o seu magnetismo amoroso os irmãos em sofrimento para os curar, e tendo também explicado nos templos judaicos as teorias do reino de Deus, mostrando-se assim um líder. O povo confundia com um salvador, confundia-o com um rei que tiraria o povo judeu da soberania regente na época. E todos o seguiam em busca dessas esperançosas ideias. Conta-nos Amália Rodrigues que a multidão afluía por todos os lados, desde o Jordão, de Jerusalém, vinham estrangeiros da Decápole, e ele amava aquelas criaturas e a necessidade que elas tinham de serem socorridas. Aquele rabi que os alentava, diz-nos o texto, era o rei aguardado há séculos, carinhosamente esperado, que os libertaria do opróbrio e da servidão. Ouviram-no e ouviram mais e mais, e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia, ou falara o que ele falava. Jesus era diferente de todos que já tinham passado por ali. Era diferente e trazia uma mensagem nova, uma mensagem de esperança para aquele povo, a mensagem grandiosa do amor. Os homens enxergavam apenas as dificuldades, mas ele nos mostrava os caminhos do reino divino. O evangelista Mateus assevera: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, enquanto Lucas informa, e descendo com eles, parou num lugar plano. Subir ou descer não importa. A verdade, porém, é que, no plano do aclive, ele se deteve, e de pé, vestiu-se de poente. A auréola refulgente incendiou-lhe os cabelos, que a leve brisa desnastrava, afogueados. As vestes abrasadas e a ansiedade do mundo em volta, homens, mulheres e crianças, que levariam no cérebro e no coração a mensagem, o poema divisor das realidades diferentes. Sentindo a multidão submissa, magnetizada, esquecida de si mesma, numa sublime comunhão em que se extravasava por toda a vida, ele, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Seguia-se o texto, então, em que o Mestre colocava aquelas criaturas, também simples de sua redondeza, a sua palavra transformadora.
os pobres de espírito, ele se referia aos humildes. A voz do Rabi espraiava o canto. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A multidão ia aguardando aquelas informações, aquelas palavras tão doces, tão suaves, que repercutiam dentro de cada um. Todos ali têm lágrimas acumuladas e muitos as vertem sem cessar nas rudes provações, oculta ou publicamente. Longa é a estrada do sofrimento, rudes e cruéis os dias em que se vive. Os espíritos sofredores que estavam ao redor de Jesus revelavam as suas dores àquele que era o ideal da caridade e da transformação. O Mestre, como se alongasse penetrando em todas as mentes, exclamava vigoroso: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Perpassam no ar os aromas da natureza e o vento da tarde entoa solaus onomatopaicos. A pausa se alonga, as emoções explodem em festa de paz e esperança. E ele prossegue: sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Não cuideis que vim destruir a lei, e de reconciliar-vos com vosso irmão. Não cometais adultérios, nem a escandalizeis. Não jureis, não resistais ao mal. Amai o vosso próximo, aos vossos inimigos. Sede perfeitos. Orai assim, Pai nosso que estais no céu. Não ajunteis tesouro na terra. O céu resplandece no ouro do poente. Miríades de sons se elevam na sinfonia do entardecer. Aconchegados, tocam-se alguns na multidão, como se ampararem uns nas fraquezas dos outros, em união e identidade. O poema prossegue vibrante. Não há tempo a perder. Ninguém pode servir a dois senhores. Olhai os lírios dos campos e as aves do céu. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Não julgueis. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Entrai pela porta estreita. Acautelai-vos contra os falsos profetas. Tremeluzo poente. Um grande silêncio se abate sobre a montanha. A multidão abalada se movimenta em dispersão. Os corações estão em festa e em dor. As mentes ardem em febre estranha. O futuro os aguarda. Jesus desceu do monte e seguiu adiante, enquanto alguns murmuravam sobre a sua autoridade. Era quase noite. Os astros cintilavam expressivamente como testemunhas silenciosas, sempre presentes. A carta magna foi apresentada à terra. As boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos. O sermão da montanha são o alfa e o ômega da doutrina de Jesus. Nenhum cristão poderá, por ignorância, cultivar o mal. Jamais se repetirá. O fasto ficará assinalado para todo sempre. A história concluirá o canto nos confins da eternidade, no reencontro futuro do homem redimido com o Filho do Homem Redentor. Assim, a passagem sublime do nosso Rabi, doce e manso, que veio trazer as expressões do reino de Deus. Mas o que seria o reino de Deus? Quando ele se refere às excelsitudes celestes, quando ele nos dá a entender as alegrias de servir a Deus. O que seria esse reino que precisamos cultivar em nossos corações? O reino de Deus é o brilho do sol que ele representa. É o abraço carinhoso que ele nos dá, consolando-nos, enxugando nossas lágrimas, dando-nos força, carregando-nos nos braços. Jesus, o nosso amigo, o nosso mestre de todas as horas,
aquele que está junto ao nosso coração para nos incendiar com o calor desse amor incondicional, daquele que aguarda há 2000 anos que despertemos. Jesus, o nosso querido Mestre, o excelso pastor que nos conduz diante das adversidades, aquele que está conosco no íntimo dos nossos corações, no silêncio dos nossos pensamentos, aquele jardineiro que cultiva as mais belas flores que vão perfumar o mundo. Jesus é a nossa inspiração, nosso modelo e guia. É aquele que era antes da terra e que será depois que ela passar. Jesus é representação do amor. O sol, o calor, o brilho, o encanto, a alegria de servir, coroando a nossa existência, coroando a nossa vida. Gratidão por existir, caro amigo. Pergunta-nos Hermínio Miranda, no seu livro Candeias na Noite Escura: dormia o Cristo ou dormimos nós? No trecho do seu livro, no capítulo 30, ele se refere a Jesus no momento em que ele está na travessia do mar da Galileia, junto aos discípulos, tinha pregado o dia todo, começa a acontecer uma tempestade. Os discípulos vão então em busca do Mestre para o acordar. Diz-nos no capítulo: a tarde chegara de mansinho, o dia fora longo e cansativo, pois eram muitas as solicitações. Mateus diz que haviam trazido muitos possessos e enfermos. Ele os curou dos males físicos e espirituais, mas a multidão continuava a envolvê-lo. Marcos não menciona endemoniados e doentes nesse ponto, mas informa que ele pregara longamente em parábolas, como era de seu hábito. Parábola do semeador, da lâmpada, da medida com que medis, que sereis medidos, da semente que cresce sozinha, do grão de mostarda. Todos eles, então, são unânimes, os narradores, a assegurar que o Mestre logo adormeceu quando entrou no barco. Enquanto dormia, levantou-se o temporal. As ondas chegavam a cobrir a barca. Marcos diz apenas que era uma forte borrasca, enquanto Lucas afirma que a inundação do barco pelas águas revoltas se fez. Muita gente deve questionar a possibilidade de armar-se uma tempestade desse porte num reduzido mar interior. O chamado Mar da Galileia é, na verdade, um lago, através do qual flui o Rio Jordão. Fica entre o Estado de Israel e a Síria. Depois de atravessar o lago, o Jordão segue para o sul, na direção do Mar Morto, onde termina o seu curso. O Mar da Galileia era conhecido em tempos do Antigo Testamento e os livros diziam sobre ele. Nos Evangelhos, o nome preferido é o Mar da Galileia, mas Lucas chama-o de Lago de Genezaré. João 2 vezes menciona o Mar das Tiberíades, que são todos os mesmos, são nomes para o mesmo local. É um roteiro de peregrinação e nesse lugar onde estava Jesus durante a tempestade, e que a tormenta começou a assolar o barco, fazendo-o sacudir. As águas que eram calmas logo se tornaram agitadas. E os evangelistas nos dizem que cada vez ficava mais forte. Aqueles homens eram pescadores, viviam em torno do lago, conheciam os perigos, estavam afeitos àquelas paragens e sabiam o que estavam tratando. Não há dúvida que a tormenta foi de assustar. Por isso decidiram despertar o Mestre, com a leve sugestão de uma censura na pergunta que formularam. Segundo Marcos, será que ele não se importara que nós morrêssemos? Mateus diz que Jesus foi o primeiro que os censurou pela falta de fé. Marcos e Lucas dizem que ele primeiro acalmou a tempestade, depois os advertiu
sobre a fragilidade de sua fé. A lição que fica é que todos reproduzem de forma unânime o espanto sobre a figura do Mestre. Eles dizem: quem é esse homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Até hoje essa pergunta ressoa nos nossos pensamentos. Os homens simples, puros de coração, ignorantes, cientes dos mistérios daquele mar, mas ignorantes dos mistérios da vida, seguiam fielmente Jesus e aceitavam a sua mensagem de amor. Será que nós continuamos dormindo? Será que o Mestre, ao passar pela terra, durante esses 2000 anos, deixou o eco de sua mensagem e ela nos faz, hoje, gritar ao coração para que despertemos? Esse homem que acalmava os ventos e acalmava as ondas do mar era o modelo e guia da humanidade. Era aquele ser cuja magnitude celestial irradiava como um sol. Trazia aos homens a mensagem do amor. Hoje, quantos séculos rolaram sobre aquela cena dramática e profunda no seu conteúdo, não temos mais o direito de especular acerca de sua grandeza. Sabemos que Jesus é grande, sabemos que Ele não dorme, sabemos que mesmo ausente dos nossos olhos imperfeitos, em algum ponto desse mundo e em toda parte, Ele vela, dirige, aconselha, cura, prega, ensina, ama e espera. Sabemos que sua mensagem original ficou enovelada pelo pensamento daqueles que, em vez de se tornarem prisioneiros do Cristo, como dizia Paulo, preferiram a tentativa inglória e improfícua de aprisionarem o Cristo, a fim de colocá-lo a serviço de suas paixões. E agora que novas tempestades se armam sobre o mundo, e não mais sobre o manso mar da Galileia, muitos temem pelos seus destinos e bradam ao Cristo, desesperados, aflitos, achando que Ele dormiu e os esqueceu. Muitos outros desejam aproveitar a confusão da tormenta para implantar de uma vez na terra o reinado da treva e da prepotência. Alguns desses num doloroso processo de autoilusão. Estamos novamente em pleno mar da Galileia. A tormenta grita, o barco que as ondas invadem ameaçam tragar. O céu está negro, fechado, pesado, opressivo. O terror se instalou no coração de muitos, a indiferença em outros, a loucura em tantos, a ignorância em multidões inteiras. E o Cristo mais uma vez parece dormir. Mais uma vez parece esquecido das angústias daqueles que se voltam para Ele como último alento de esperança. Parece. Ou será que nós é que dormimos? Ou será que nós é que o esquecemos? Estejamos em paz, ainda que a tormenta se avolume. E ela fatalmente irá se avolumar. Encontramo-nos à soleira de uma nova era. Chegaram os tempos anunciados das dores, porque infelizmente, na imperfeita humana condição, as mudanças trazem dores no seu bojo. Não que sejam dolorosas em si, nós é que temos preferido a anestesia do conformismo. Queremos que as coisas mudem para melhor, mas não queremos mudar, esquecidos de que as coisas não mudam, são os homens que mudam. Não os outros homens, mas nós mesmos. Sejamos certos, pois, de que o Cristo não dorme, nem nos abandonou à nossa sorte. Sua mensagem renovada pelo Espiritismo está conosco, integral, restabelecida, explicada além do que Ele nos confiou naquela época, porque se ainda agora muito vacilamos no entendimento de sua palavra, que poderemos dizer daqueles tempos recuados, em que até mesmo os que com Ele conviviam pensavam que Ele dormia. Agradeço então a atenção de todos. As mensagens do Cristo tocam-nos o coração, as lágrimas enchem os nossos olhos, o sorriso cativante do Mestre nos convida a orar. Então vamos pensar nas bênçãos que Ele dispensou
por toda a humanidade, por toda a terra, enquanto por aqui esteve. Vamos pensar que agora, como sendo o condutor do nosso barco, Ele sabe exatamente do que necessitamos para crescer e para nos aprimorarmos como espíritos em evolução. Gratidão a Deus por esses momentos de reflexões a respeito das mensagens espíritas, da doutrina tão maravilhosa que nos dá a compreender as nuances dessa passagem tão sublime e excelsa pela terra. E assim, Jesus, o Divino Sol, resplandece em nossos corações quando encontramos a alegria de servir ao próximo, aquele que nos busca, levando até ele uma palavra de consolo, uma palavra amiga, um ombro, às vezes um recurso financeiro, às vezes um olhar de caridade. Sabemos que é nesse momento em que o Mestre está irradiando o seu sol divino. E dentro de nós a alegria de servir cresce cada vez mais, porque estamos no mundo servindo a uma causa muito maior, a causa que é de Deus. Um bom Natal a todos, fiquem em paz. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados.